Olá, seguidoras! Hoje o assunto é a respeito da síndrome dos ovários policísticos. Essa síndrome, na verdade, é um distúrbio, uma alteração hormonal que acontece principalmente no ovário das pacientes, fazendo com que eles produzam um aumento, uma elevação dos hormônios androgênios. Esse aumento dos hormônios pode fazer com que a paciente tenha uma série de alterações, uma série de sinais e sintomas que expressam a síndrome dos ovários policísticos. Essa alteração ela é muito comum em pacientes na idade reprodutiva, em pacientes adolescentes ou pacientes adultas jovens. E o que essas pacientes apresentam de diferente? Na realidade, os principais sinais e sintomas da síndrome do ovário policístico são a acne, que é muito comum entre as pacientes jovens, a questão do aumento da pilificação, principalmente em áreas masculinas, como por exemplo a face, a região intermamária, a região do dorso e também a queda de cabelo. Além dessa parte clínica, a paciente pode apresentar uma elevação dos hormônios androgênios, que pode ser detectado num exame de sangue. Então, geralmente as pacientes que têm essa síndrome, elas têm uma elevação da testosterona total ou da testosterona livre. Porém, esses sinais, eles não são só eles que fecham o diagnóstico dessa síndrome. Para que seja feito o diagnóstico correto, é fundamental que a paciente tenha outros critérios. E quais são eles? Primeiro, a irregularidade menstrual. Paciente com síndrome de ovário policístico geralmente tem um ciclo menstrual mais espaçado. O intervalo dessa menstruação geralmente é superior a 40 dias. Tanto é que quando as pacientes vêm ao consultório, elas referem que elas têm menos de 8 menstruações ao longo do ano. E o terceiro critério é a alteração ultrassonográfica. A paciente que é portadora dessa síndrome geralmente tem uma alteração nesse exame de imagem. Aparecem diversos pequenos folículos ao longo do ovário, geralmente mais de 12 folículos com um tamanho bem pequenininho. Mas o que preocupa a gente? Além, obviamente, dessa questão da alteração estética que interfere na qualidade de vida da mulher, essa síndrome ela pode gerar um aumento na incidência de outras doenças, principalmente um aumento no risco de infarto, um aumento no desenvolvimento de diabetes ou hipertensão e até mesmo para as pacientes que têm o desejo reprodutivo, essa síndrome ela pode gerar um aumento da infertilidade. Mas por que isso acontece? As pacientes que têm uma elevação na produção dos hormônios masculinos, que foi o que a gente conversou antes, elas têm uma dificuldade de ovular e por isso que elas ficam vários meses ou vários períodos sem menstruar, porque os óvulos não estão sendo liberados corretamente. O diagnóstico, como eu já falei para vocês, é a somatória de diversas alterações, dos diversos critérios que a gente comentou. E o tratamento ele tem que ser dividido basicamente em dois tipos. O primeiro deles é nas pacientes que não desejam engravidar. Então são pacientes jovens que vêm ao consultório, que têm as alterações de pele ou de pilificação ou com uma irregularidade do ciclo menstrual e que estão incomodadas. O tratamento fundamental é a utilização de métodos hormonais. Por quê? Esses métodos hormonais eles conseguem controlar a elevação dos hormônios masculinos. Além disso, é fundamental que a paciente tenha uma mudança no estilo de vida. É muito comum pacientes obesas terem essa síndrome. E quando essas pacientes perdem um pouquinho do peso, pelo menos 5%, elas conseguem voltar a ovular. Isso é relatado em 40% das pacientes com perda de peso. Para as pacientes que desejam engravidar, é fundamental a gente avaliar o calendário menstrual dela, verificar de quanto em quanto tempo ela está menstruando. Se de repente essa paciente que já tem o diagnóstico da síndrome está há 6 meses tentando engravidar sem nenhum uso de método anticoncepcional e ela não consegue conceber uma gestação de forma espontânea, esse tipo específico de paciente precisa de uma avaliação de um ginecologista, de um especialista na área da reprodução humana, para que sejam introduzidas medicações que consigam induzir a ovulação da paciente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Fiquem atentas com as possíveis alterações hormonais que podem acontecer e consulte o seu ginecologista. A gente se vê semana que vem.